depois da sequência de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Luís em nossos programas, hoje vamos dar continuidade a mais uma grande etapa de colaboração com a sociedade da nossa capital. Daqui a pouco teremos o início das Sabatinas Guará. O time de jornalistas formados por Geraldo Ensen, Marcos Saldanha, Felipe Clã e João Carvalho, que estreia a edição de 2020 como sabatinado, é o candidato Rubem Júnior, do PCdoB, que esteve afastado da campanha por estar com o coronavírus. E após realizar exames, já apresentou o resultado negativo e está prontamente restabelecido. Então, não perca, é daqui a pouco, às 19h, Sabatinas Guará. Aqui no Jornal da Guará, a gente tem a participação de Marcos Saldanha, lembrando que as sabatinas são gravadas, né? Saldanha faz essa participação, mas não deixa de cumprir o seu papel aqui conosco, esclarecendo fatos desse campo das eleições. Marcos, um detalhe que eu começo já puxando o assunto, Flávio Dino, nessa disputa eleitoral, já começa a aparecer, é interessante para o processo das eleições municipais aqui na capital, ele pode aparecer também nos outros processos de outros municípios? Pois é, Hugo, muito boa noite você aí de casa. Ele já tem aparecido em outros municípios, onde não há essa possibilidade de problemas com a coalizão partidária, que é o que está em xeque na capital maranhense. Ele construiu um arco de aliança muito grande na eleição e na reeleição, e já era esperado que algumas dissessões pudessem acontecer. Dissessões no sentido de que candidatos que compuseram o governo dele, são da base dele, mas que tem candidaturas na capital por partidos, né, diversos. Então, embora tenha um candidato do partido dele, ele ainda não se pronunciou por esse candidato. Então, ele tem dito que ele é o governador de vários partidos. Bom, a dificuldade exatamente nesse ponto é que há nesse momento da eleição, um candidato do campo oposto que vem liderando aí as pesquisas. E o governador, no domingo, aí entrou, de certa forma, na eleição, entrou na campanha, subiu o tom. Aliás, o tom ele já começou a subir já na semana passada, quando o Márcio Gerri se posicionou, e os próprios candidatos que eram da base do governo, que até então estavam se atacando, agora passaram a mirar no alvo que vem liderando a pesquisa. Então, esse é o tom que a gente deve ter da agora em diante, né? A tendência é que a eleição vai ganhando corpo, o cidadão ele começa a entender que o processo eleitoral está em jogo e quais são os nomes. Não sei em que momento o governador, ele tem dito que ele fará isso no segundo turno, quando tiver provavelmente com um candidato dele e um do campo opositor, aí sim ele se pronuncia. Mas talvez de alguma forma, ainda que indiretamente, e ele é indiscutivelmente o grande cabo eleitoral de qualquer nome, e ele sabe disso. Então, alguns movimentos talvez já estejam sendo feitos nesse sentido, né? Marcos, existe uma grande expectativa no meio jornalístico, também para a sociedade, com relação às pesquisas eleitorais. Às vezes elas aferem um termômetro interessante para essa disputa. O que a gente pode falar sobre essas pesquisas? As pesquisas, Hugo, elas são um termômetro do momento, um raio-x do momento. E, geralmente, elas não definem eleições, mas, nesse momento, candidatos precisam desse raio-x para poder se guiar, para poder saber o posicionamento. Ou seja, quem tira voto de quem e, principalmente, agora sim, essas pesquisas, elas foram feitas no momento que a campanha já estava no ar, na TV, no rádio, e que a população já entende quais são os candidatos, por isso que ela é tão importante. Ou seja, a partir de agora, claro que há espaços para mudanças, mas já é possível ter um raio-x de possibilidades. Ou seja, é importante ver se alguém está caindo, se alguém está subindo, se tem espaço, se tem progressão. Eu diria que essa semana ela é decisiva para a maioria dos candidatos. A gente pode, inclusive, ter uma mudança de estratégia total a partir do que essas várias pesquisas vão informar a partir dessa semana agora. Então é bom a gente ficar de olho, não para definir o nosso voto, claro, não o eleitor, mas para entender o comportamento dos candidatos. E então, até que tem se mantido numa linha até interessante de discussão. Ainda há alguns avanços ali entre eles, mas nada que ocasione aí um grande fogo nessa disputa eleitoral. Não sei se essa impressão possa estar equivocada, mas pelo que o cenário que a gente vê, não tem, né?
Pois é, essa também é uma eleição com algumas características diferentes. A gente está no meio de uma pandemia e o grande desafio de todos os candidatos é chamar a população para o debate. Então, nessa primeira etapa, parece que o que os candidatos estão tentando fazer é isso, mas não há dúvida que com essas pesquisas e com esses resultados apontando a indicação aí de duelos, o clima vai esquentar. A gente vai começar a ter um clima de eleição mais presente, mais forte, e aí com os debates, com as sabatinas. A gente lembra que aqui na casa mesmo, há 2 anos atrás, há 4 anos atrás, a gente começou uma sabatina. Eu lembro que o Braide foi o primeiro entrevistado, não tinha nem, era 1% da intenção de voto, e conseguiu chegar ao segundo turno, por exemplo. Ou seja, é uma marca da eleição de São Luís, quer dizer, está aberto o jogo, tudo pode acontecer, e a partir de agora é que a gente vai ter esses sinais de como é que o jogo vai começar a se encaminhar e saber se a população entrou no jogo ou não, porque afinal de contas quem define é você aí de casa. Marcos Saldanha, muito obrigado, uma ótima noite. Eu agradeço, boa noite.